É incrível como alguns livros têm a capacidade de mudar a vida das pessoas, né? Eu tenho alguns livros que me marcaram, mas hoje eu queria falar sobre um livro chamado O Kybalion. Ele não é um livro longo, ele tem 100 e pouquinhas páginas, mas é o tipo de livro que você lê um capítulo e leva um tempo para digerir aquelas informações ali. E cada vez que você volta para reler algum pedaço do livro, você consegue absorver diferentes mensagens e fazer um paralelo com o momento que você está passando na sua vida. É um livro que foi escrito há pouco mais de 100 anos, mas ele traz conhecimentos milenares lá do Egito Antigo, e é possível ver como as crenças e religiões de hoje têm esses princípios enraizados na sua essência. Fica aí que o assunto é bem interessante. Você provavelmente já ouviu a expressão hermeticamente fechado, ou algo que é hermeticamente selado, que quer dizer que é algo vedado, algo oculto. Esse termo hermético ou hermeticamente vem de Hermes, que é o deus grego da comunicação, o mensageiro dos deuses, mas Hermes é a versão grega de Thoth, que era um deus egípcio. E eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas tem muita gente que defende que Hermes Trismegisto foi uma pessoa real, um sábio lá da antiguidade que deixou esses ensinamentos e com o tempo foi transformado em um deus, ou um mensageiro de Deus, assim como aconteceu com Jesus, Buda, Maomé e vários outros. Independentemente se ele foi uma pessoa real ou não, os ensinamentos que ele deixou através da Tábua de Esmeralda e do Corpus Hermeticum, que são obras muito antigas que contêm esses ensinamentos, que estão compilados no Kybalion, tem uma relevância atemporal. Não importa a época que você tem contato com esses ensinamentos, você sempre consegue relacionar com o seu momento e tirar lições importantes dali. O assunto ele é bastante extenso, e essa é só uma pequena introdução sobre o que são esses 7 princípios herméticos e algumas interpretações de como a gente pode usar esse conhecimento para mudar a nossa realidade. O primeiro princípio é o princípio do mentalismo, que diz: o todo é mente, o universo é mental. O nosso universo é uma mente consciente de si mesma. E nós somos apenas uma pequena pecinha desse cérebro gigante. Quando muitas religiões, muitas crenças dizem que Deus é onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares, é isso que eles estão querendo dizer, que Deus é o todo, é tudo que existe, e o universo consciente de si mesmo, num grande cérebro que tem a capacidade de criar, assim como nós criamos pensamentos na nossa mente. Nós somos a criação de uma mente gigantesca. Tudo que existe é criação dessa mente. Quando esse livro foi escrito, a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, mas olha essas imagens do cérebro humano e do nosso universo. Quanto mais a tecnologia se desenvolve, mais semelhança nós vemos entre o que está dentro da gente comparado com o que está fora. E isso já entra no segundo princípio, que é o que eu vou falar daqui a pouco. O nosso cérebro tem em média 86 bilhões de neurônios, que são formados de átomos e moléculas que interagem ali, mas não se tocam. Os átomos não se tocam. Eles trocam informações entre si, mas não se encostam. A maior parte de um átomo é basicamente feita de espaço vazio. Mas mesmo assim, eles são capazes de trocar informação e enviar sinais de um para o outro, fazendo essa informação passar de um átomo para o outro, de uma molécula para outra, de um neurônio para o outro, de uma forma tão perfeita que nos dá consciência. A estimativa é que existam 100 sextilhões de estrelas no universo observável, que é até onde a gente consegue ver. Pode ser que existam muito mais ainda, né? 100 sextilhões. A gente já sabe que existem neutrinos, ondas gravitacionais, diversos tipos de radiação sendo emitidos por cada uma dessas estrelas, planetas, enfim, tudo que tem massa emite algum tipo de radiação. E o universo também tem espaço, tem mais espaço vazio do que qualquer outra coisa. Mas esses corpos que existem no nosso universo, eles estão trocando informações o tempo inteiro entre si. Ou seja, o que está em cima é como o que está aqui embaixo, e vice-versa. Isso nos leva ao
segundo o princípio hermético, que é o princípio da correspondência, que diz: o que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. Em outras obras sobre o hermetismo, ainda se vai além, dizendo o que está dentro é como o que está fora, assim como o que está fora é o que está dentro. E tem aquela frase que todo mundo conhece, né? Assim na terra como no céu. Tudo tem uma correspondência. Olha a foto do padrão das raízes de uma árvore com os leitos dos rios, ou os vasos sanguíneos, ou o sistema vascular de uma planta. Olha a impressão digital da gente e o caule de uma árvore. Olha a íris de um olho humano e uma nebulosa. Esses padrões matemáticos se repetem o tempo inteiro na criação também, dentro e fora da gente. A correspondência também pode ser observada na forma como nós percebemos a nossa realidade. O que está dentro é como o que está fora. Nós percebemos o mundo ao nosso redor de acordo com aquilo que nós temos dentro de nós. Vamos começar com um exemplo simples. Quando a gente compra um carro novo, de repente a gente começa a perceber a quantidade de carros iguais que tem por aí na rua, não é? Por quê? Aquele carro específico não fazia parte da nossa realidade. Quando você passa a ter um carro de tal modelo, agora esse modelo de carro faz parte da sua realidade e você passa a ver ele em todo lugar. O que está dentro é como o que está fora. A mesma coisa acontece com padrões de comportamento ou de emoções, de sentimentos. Se você odeia muito alguém ou alguma coisa, você acaba enxergando mais daquela coisa. Você vai atrair mais daquilo, porque a sua mente acaba focando mais naquilo. Então você vai ver muito mais daquilo. É assim que funciona a tal da lei da atração. Você foca muito em alguma coisa, sua mente acaba agregando aquilo e tornando aquilo parte da sua realidade. Quando você tem muito medo de alguma coisa, acontece o mesmo, né? Já viu gente rica que perde tudo e consegue ficar rica de novo? É porque aquela pessoa está acostumada a enxergar oportunidades ao redor dela. A percepção da realidade não mudou quando ela perdeu a fortuna dela, por isso ela consegue recuperar aquele patrimônio. A mesma coisa quando um pobre ganha na loteria e pouco tempo depois fica pobre de novo, né? Ele não mudou a forma como ele enxerga a realidade, por isso a mente dele ou dela promove um tipo de autossabotagem que faz o entorno se adequar à forma como ele ou ela vê o mundo. A gente molda a nossa realidade de acordo com aquilo que está dentro da gente. Tem muita gente invejosa ao seu redor, e isso é só um reflexo do que está dentro. Talvez você não perceba isso, mas o semelhante atrai o semelhante. Mude o que está dentro de você, que essas pessoas e situações indesejadas automaticamente se afastam. É só vibrar em uma frequência diferente. E isso nos leva ao terceiro princípio hermético, que é o princípio da vibração. O Kybalion diz: nada está parado, tudo se move, tudo vibra. O princípio da vibração explica que existem ordens variáveis de vibração que resultam na manifestação da energia, da matéria, da mente e do espírito, né? Quanto mais sutil essa vibração, mais próximo do todo. Em outras palavras, mais próximo de Deus. E quanto mais densa essa vibração, mais material ela é. Hoje em dia, a gente sabe que tudo é energia. Até os átomos, quando a gente analisa a fundo, eles são formados de energia. E para que algo se manifeste no plano material, primeiro ele tem que passar pelo plano mental. Eu só consigo alcançar um objetivo se eu primeiro pensar nele. Meu objetivo surge no plano das ideias, e através do movimento necessário, da ação, é que eu consigo trazer aquela ideia para o plano material. E eu tô falando de coisas reais, do dia a dia, como, sei lá, preparar o almoço. Primeiro eu preciso pensar no que eu quero de almoço, juntar com a ação, e uma hora depois eu tenho lá o almoço pronto na minha frente. Mas tem que juntar os dois. O pensamento com a ação. Se o seu objetivo, em vez de fazer o almoço, for ter uma casa própria ou um emprego novo, o princípio é basicamente o mesmo. Você tem que acreditar que é possível arregaçar as mangas e partir para a ação. Não adianta só ficar vibrando, esperando cair do céu, porque senão você vai morrer esperando. O quarto princípio hermético é o princípio da polaridade. O Kybalion diz: tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam, todas as verdades são meias verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. O princípio da polaridade diz que tudo tem o seu oposto, e todos os opostos são iguais, o que varia é o grau.
ele dá o exemplo do calor e do frio, que são opostos, né? O calor é o oposto do frio. Agora pensa num termômetro. Onde exatamente ali acaba o frio e começa o calor? Fica difícil de dizer, né? Ou então, pega uma temperatura, vai 2 graus Celsius. 2 graus, é frio ou é quente? Depende. Se for a temperatura interna de um freezer, ou a temperatura no Polo Norte, 2 graus é quente. Mas se você quiser ir pra praia, 2 graus é muito frio, né? Ou então, sei lá, pega 60 graus, é quente ou frio? Depende. Se a temperatura de um ambiente é quente, né? Que a pessoa vai morrer se ficar muito tempo lá. Mas se for a temperatura da água para fazer um café, por exemplo, a água está fria. E isso se aplica a tudo. Onde acaba o pequeno e começa o grande. Onde acaba o fraco e começa o forte, o alto e o baixo. E esses são exemplos simples, mas que a gente pode fazer um paralelo e levar isso para as nossas atitudes, pensamentos, sentimentos, emoções, de forma que a gente consiga transformar isso dentro da nossa mente. É importante saber identificar o sentimento que a gente está tendo ali, para que a gente consiga transmutar em outro sentimento na mesma escala. Por exemplo, a gente não consegue transformar o medo em alegria. A gente tem que transformar o medo em coragem. A tristeza a gente transforma em alegria. O ódio a gente transforma em amor. A frustração a gente transforma em satisfação. Muita gente tem sentimentos e emoções negativas, e assim, quando eu falo negativo, é no sentido de algo que faz a gente se sentir mal ou prejudica a gente de alguma forma. Porque esse negócio de positivo e negativo também é muito complexo. Mas tendo esse tipo de sentimento, a gente se sente mal e não consegue identificar a emoção. Como que você vai melhorar ou mudar algo que você não sabe o que é? Então primeiro a gente tem que identificar, para depois poder transmutar aquela emoção ou aquele sentimento em outro na mesma escala. Outra coisa que o princípio da polaridade diz é: os extremos se tocam. E qualquer semelhança com o cenário político atual não é mera coincidência. Observe pessoas que estão de lados opostos, seja na política, no futebol, na religião, e olhe de perto como são parecidos. Eu tô falando assim de extremismo, tá, gente? Mas é real, quanto mais extremista, não importa o lado, mais parecidos eles são. Jesus já falava, né? Tem que ir pelo caminho do meio. O quinto princípio é o princípio do ritmo. O Kybalion diz: tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. No princípio do ritmo tem diversas mensagens e interpretações que a gente pode tirar e vários aprendizados, mas o Kybalion faz uma analogia com um pêndulo. Tudo que vai para frente, está indo para frente nesse momento, ele vai ser compensado com um movimento contrário do pêndulo indo para trás. Sabe aquele ditado, depois da tempestade vem a bonança? Então, imagina que aquele perrengue que você está passando vai passar. O perrengue é o pêndulo indo para trás. Mas enquanto naquele aspecto da sua vida seu pêndulo está indo para trás, tem outros pêndulos na sua vida que estão indo para frente. Então não se desespere por causa daquele um pêndulo que está indo para trás. Foque nos pêndulos que estão indo para frente. Entenda que eu não estou dizendo para você ignorar os seus problemas. Se o problema tem solução, vamos solucionar. Mas tem coisa que não tem o que a gente fazer. É dar tempo ao tempo. Então não vale a pena desperdiçar a nossa energia focando em algo que nem depende da gente, sendo que você pode deixar esse pêndulo indo para trás e pega carona nos pêndulos que estão indo para frente. Uma hora, esses pêndulos que estão indo para frente vão acabar indo para trás também. Não tente parar esse pêndulo, porque é só energia desperdiçada. Deixa ele para trás e observe apenas. Pega carona naquele pêndulo que estava indo para trás e agora está indo para frente. Assim, vamos traduzir isso em sentimentos e emoções. Todo mundo tem seus altos e baixos, né? Então, quando você fica muito, extremamente feliz e empolgado com alguma coisa, é o pêndulo indo para frente. Hora de agir, criar, usar essa força, essa energia a seu favor. Mas é importante saber que esse sentimento vai passar. A mesma coisa quando a gente está num estado depressivo, melancólico. É importante reconhecer e acolher essas sensações com a consciência de que é transitório. Quando a gente tem consciência disso, o processo fica mais fácil e o pêndulo não oscila tanto. Não ignore o pêndulo, apenas observe. Sexto princípio:
Causa e efeito. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. A lição que a gente pode tirar desse princípio de causa e efeito é: sejamos causadores. A maioria das pessoas não agem, elas simplesmente reagem. Elas são o efeito de uma causa anterior. Parece simples e meio óbvio, mas mesmo assim as pessoas não agem. Não adianta se lamentar que a sua vida não vai pra frente, sendo que você não se esforça. Quer um emprego bom, mas não quer estudar. Quer que te respeitem, mas não respeita os outros. Fala mal de Deus e o mundo. Quer emagrecer sentado no sofá comendo chocolate assistindo Netflix. Causa e efeito, né, meus amores? Quer chuva? Planta árvore. Seja causa, não efeito. Seja causa de coisas boas também, né? Porque o karma também é o efeito das coisas ruins que você faz por aí. Quem planta, colhe. Mas o karma também é outra coisa muito complexa que a gente deixa para um próximo vídeo. Vamos para o sétimo. O sétimo, mas não menos importante, é o princípio do gênero. E assim, não tem nada a ver com esse negócio de ideologia de gênero e orientação sexual, nada disso, pelo amor de Hermes. O Kybalion diz: o gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Isso quer dizer plano físico, mental e espiritual. Tudo que é manifestado um dia foi uma ideia que foi fertilizada, cultivada e se concretizou. Dá para fazer um paralelo com os espermatozoides, né, que são milhares de ideias, e o óvulo no útero que vai selecionar e receber aquelas ideias que são viáveis e a partir daí cultivar até que se concretize. Tem muitos elementos simbólicos também, como o Sol e a Lua, sendo o Sol um símbolo, né, de energia masculina, de ação, e a Lua representando as emoções, o princípio feminino. O símbolo do Yin e Yang mostra isso também, né? O masculino e o feminino em equilíbrio, sendo que o masculino contém o feminino dentro dele e o feminino contém o masculino. E essa palavra gênero vem de gerar, criar, produzir. E o que o Kybalion quer dizer é que para algo ser criado, manifestado, primeiro é uma ideia que é selecionada para que possa ser cultivada e nutrida. Os princípios meio que se entrelaçam e eu estou falando de ideias no plano mental, que volta para o primeiro princípio, o princípio do mentalismo. Tudo o que existe no mundo físico também existe dentro da mente, e para algo ser criado tem que primeiro passar pelo plano das ideias. E o princípio do gênero se confunde um pouco com o princípio da polaridade, porque são dois opostos, né? Mas a polaridade é sobre transmutação. O gênero é sobre criação. Assim, dá pra ficar aqui horas falando sobre os princípios herméticos e as infinitas aplicações e interpretações desses princípios. Mas eu acho que já deu pra ter mais ou menos uma ideia do que são esses princípios e como eles regem tudo que tá ao nosso redor, né? Ou dentro da gente, né? Porque o que tá dentro é como que tá fora. O Kybalion é aquele tipo de livro que é pequeno, mas cada vez que você lê, você consegue tirar uma lição ou um aprendizado novo, dependendo do momento em que você está passando. E eu super recomendo, não só a leitura, mas ter o livro, para você estar sempre voltando a ele. E essa é só a porta de entrada para a filosofia hermética, que tem muito mais coisas. E assim, é meio que um caminho sem volta, sabe? Uma vez que você passa pela porta, é um universo de conhecimento tão rico, tão importante, que se as pessoas soubessem o poder que elas possuem dentro delas, o mundo seria um lugar completamente diferente. E aí, gostou do vídeo? Já leu o livro? Ficou com alguma dúvida? Tem sugestão? Deixa aqui embaixo nos comentários pra mim. Compartilha esse vídeo, inscreve no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo no coração.